Vamos juntos abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21 apenas. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Apenas o verso 21. Os irmãos encontraram? Diz o seguinte: E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te rendemos graças, ó Deus, pelos louvores que podemos oferecer ao Senhor. Te rendemos graças, ó Deus, também pelos dízimos e ofertas apresentados como culto a Ti, ó Deus. Suplicamos a bênção do Senhor sobre o conselho e sobre a vida da Tua igreja. E nesse instante, ó Deus, nós mais uma vez, cônscios de que estamos na Tua presença, suplicamos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que entendamos as Escrituras Sagradas e ela faça sentido para nós. E possamos, ó Deus, ter o coração aberto e sensível, para que esta palavra possa ser aplicada às nossas vidas, de maneira que isso possa impactar a nossa forma de viver. Precisamos do Senhor, da Sua orientação e da Tua palavra. Reconhecemos nossa total dependência do Senhor, por isso, recorremos a Ti mais uma vez, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Esta é a nossa oração, que a Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que se encontra no contexto da crucificação de Jesus. Se nós observarmos os dias que antecederam, no domingo nós temos Jesus entrando em Jerusalém, temos ele passando a noite em Betânia. Na segunda-feira tem um episódio em que ele amaldiçoa a figueira, ele vai ao templo, volta para Betânia. Já na terça, Jesus está ensinando no templo, ele nos ensina a respeito da oferta da viúva pobre na terça-feira. Ele fala na terça-feira sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem. Já na quarta, está claro o plano para matar Jesus. Mais uma vez, no capítulo 14 de Marcos, na quarta-feira, Jesus está em Betânia. E no mesmo capítulo 14, a partir do verso 10, há uma conspiração contra Jesus. Quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa, aquele episódio que todos nós sabemos, a ceia do Senhor. Jesus lava os pés dos discípulos, ele consola os discípulos, ele ora com os discípulos. Na quinta-feira, Jesus é visto no Getsêmani, o local da sua prisão, que ocorreria naquele mesmo dia. Jesus, na quinta-feira, ele é colocado diante do Sinédrio. E nesta mesma quinta-feira, aquele que prometeu estar ao lado dele, encarar todo mundo, o nega. Na sexta-feira, Pilatos condena Jesus à morte. Esse é o contexto anterior do texto que nós lemos. O texto que nós lemos se encontra exatamente agora, Jesus sendo crucificado, caminhando em direção à cruz. Pouco se sabe sobre Simão, Cirineu. Pouco é dito sobre ele.
a não ser o que consta nos evangelhos, como aqui no capítulo 15, verso 21, Mateus capítulo 27 e também em Lucas capítulo 23. Mas diz o texto sagrado que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Diz mais o texto sagrado que ele era natural de Cirene. Cirene fica na região da Líbia, norte da África. Egito está aqui, do lado esquerdo, se você pegar no mapa. E se você buscar hoje onde é Sarrá, que é onde era na época de Jesus Cirene, e verificar o percurso de lá até Jerusalém, você vai gastar 24 horas de carro, se você for direto, quase 24 horas. Dá 1.822 quilômetros de distância. Naquele período, a viagem durava semanas. Era preciso uma programação. Parte da viagem poderia ser feita de barco, porque era uma cidade que estava às margens do grande mar, conhecido como o Mar Mediterrâneo. E então o percurso até Jerusalém levava algumas semanas. Alguns diziam que possivelmente Simão, ele era um prosélito, um gentio que se converteu ao judaísmo, ou um judeu africano, porque ele estava na região da Líbia, do lado ali do Egito. Ele era trabalhador, e todos sabemos disso, porque ele está vindo do campo. Mas qual é o ambiente que ele encontra em Jerusalém? A cidade estava toda conturbada, estava diferente, o clima estava tenso, havia uma multidão enfurecida. Uma grande procissão passa por ele, pelos seus filhos. 3 condenados, cada um carregando a sua cruz. Há soldados romanos por toda parte. E no meio daquele alvoroço, de repente, um soldado lança a mão dele. E ele agora tem que carregar a cruz. A cruz que era de Jesus. Ele poderia ter questionado. Mas por que eu? Ele não poderia questionar o fato do soldado ter pegado ele e colocado para carregar a cruz. Porque naquele período, nós sabemos, porque estudamos aqui o Sermão do Monte, havia para o soldado romano o direito de pegar qualquer cidadão para que ele carregasse qualquer coisa. E ele tinha a obrigação de carregar por 1 milha. Naquele período, 1.480 metros até 1.600, 1,5 km para a gente fazer conta de padaria. E aí Jesus ensina, olha, a obrigação é caminhar 1 milha. Se a pessoa morasse a 1.610 metros e você caminhasse 1.600, faltando 10 metros para chegar, você podia deixar a carga e falar, não vou mais, que eu já cumpri a lei. Jesus fala o quê? Caminhe a 2ª milha, se for possível, ou seja, vai até o final. Mas ele não questionou o direito do soldado romano. Ele não ficou questionando, por que eu? Logo eu, no meio dessa multidão toda, vou ser lançado aqui para poder carregar. O que eu fiz para merecer isso? Eu só vim participar da festa da Páscoa. Mas eu gostaria de refletir com você sobre a vida deste homem. E o envolvimento dele com Jesus. Mais ainda, o envolvimento dele com a cruz. O envolvimento dele com Cristo. Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que, às vezes, nós chegamos a uma conclusão que parece que é fruto do acaso. Um homem que se programou, possivelmente com bastante antecedência, vai para uma festividade, tem um alvoroço na cidade e agora ele se vê no meio do povo, carregando a cruz, que seria de Jesus, ou ajudando Jesus a carregar a cruz. Olhando para esse texto e para a vida deste homem, eu gostaria de refletir nesta noite que o chamar de Deus, ou o que acontece nas nossas vidas,
não pode ser atribuído ao acaso. Tudo pressupõe um propósito, ainda que você não saiba qual é ele. No reino de Deus não existe acaso. No reino de Deus existe propósito. Na obra de Deus não existem acidentes. Vejamos Efésios capítulo 1 e capítulo 2. A soberania de Deus de maneira clara. Tudo perfeitamente escrito por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Simão não foi escolhido por acaso, apesar de pensarmos aqui em casualidade, Deus não pensa assim. Simão tornava-se ali naquele momento um instrumento real na obra da salvação da humanidade. Eu não posso deixar de lembrar o caso de Ruth, que achava que agora Noemi, a sua sogra, queria mudar o seu nome para Mara, amarga, porque perdeu o marido, perdeu o filho, uma das noras abandonou e agora ela estava com fome numa terra distante. Ao passo que, na perspectiva humana, na vida de Noemi, um caos, uma tragédia. Mas da perspectiva divina, Ruth, a sua nora, casa-se com Boaz. Deste casamento nasce Obed. De Obed vem Jessé. E de Jessé vem Davi. Eu poderia sair te perguntando a genealogia todinha, mas já que a gente chegou em Davi, Jesus, lembra de um cego clamando por ele? Jesus, filho de Davi. No caos instalado na vida de Noemi, Deus estava provendo Jesus para toda a humanidade, para salvar a humanidade toda. Então, de vez em quando, nós, seres humanos, olhamos para a situação instalada nas nossas vidas e falamos, é um caos, é uma tragédia. Isso, às vezes, é com enfermidade, com um filho que não faz aquilo que a gente quer que ele faça, com um problema conjugal, com um problema na área financeira, um problema na igreja, e a gente, então, chega à seguinte conclusão, Deus não me ama mais. O que eu fiz para merecer isso? A cruz pesada eu tenho que carregar. Simão não foi escolhido por acaso. Vamos aplicar isso à nossa vida? Você continua acreditando no acaso ou está aqui porque Deus te escolheu? Você passa pelas dificuldades que você passa e enfrenta as dificuldades que você enfrenta, é fruto do acaso? Ou foi a soberania de Deus, o cuidado, o amor, a misericórdia e a graça dele que se manifestou sobre a sua vida e tem te conduzido até aqui? Não existe acaso. Se você está aqui é porque o Senhor conservou a sua vida e tem falado ao seu coração. Olhe da perspectiva divina. Se você está aqui, entenda, Deus tem um propósito para a sua vida, e o propósito na sua vida, ainda que você passe por dor, sofrimento e dificuldade, Ele não prometeu te livrar da dor, do sofrimento e da dificuldade. O nome dele é Eu Sou, e o nome está ligado ao caráter Yahvé. Yahvé significa eu, quando ele fala qual é o nome dele para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu andei com Abraão, com Isaac e com Jacó e andarei com você, Moisés. Yahvé significa Deus conosco, Emanuel. Deus não prometeu tirar Moisés das dificuldades diante de Faraó, mas Deus prometeu estar com Moisés em todas as dificuldades, e assim Ele o fez. Com você e comigo, não é diferente. Deus prometeu, ou Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Não pense que a sua vida é fruto do acaso. Deus determina todas as coisas, porque Ele é soberano.
Mas não apenas o chamado aqui, o que acontece na vida de Simão, pressupõe um propósito, mas também podemos aprender aqui com Simão que nós devemos nos comprometer com Cristo e com o reino de Deus, enquanto há tempo. Segundo o único versículo que nós lemos, ele vinha de onde? Do trabalho no campo. Ele trabalhou arduamente, cumpriu o que um pai de família responsável deveria cumprir. Ele fez o seu trabalho. Certamente ele chegou em Jerusalém com o propósito de adorar. Ele estava cansado do trabalho, mas agora iria adorar. E quando ele está se preparando para a adoração, o inesperado aconteceu. Ele é convocado para trabalhar mais. Qual era o trabalho agora? Carregar a cruz. Colocaram sobre os seus ombros uma trave pesada de madeira. Alguns vão dizer que o percurso todo era de aproximadamente 8 quilômetros, mas ele percorreu quase metade do percurso. Ele poderia pensar: eu trabalhei tanto, e agora estou fazendo hora extra. Eu estou trabalhando mais. Eu já tinha trabalhado para o meu sustento, para o sustento da minha família, e agora tenho que trabalhar mais. E não vou receber nada por isso. Na verdade, o trabalho dele de carregar a cruz, ele estava sendo agora regimentado para trabalhar para Jesus. Literalmente pegar no pesado para Jesus. Vamos aplicar isso à nossa vida? Ao compromisso deste Simão com Cristo Jesus ou com a cruz de Jesus? Eu sei que quase todos aqui estão extremamente ocupados com o seu trabalho. Quase não há tempo nas nossas vidas para que nós dediquemos para aquilo que nós consideramos a obra de Deus ou o reino de Deus. O tempo é a triste desculpa que muitos de nós dá. Eu queria até participar, mas estou sem tempo. Eu queria até participar, mas você sabe, eu trabalho muito. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até tarde, então eu não posso comparecer à escola bíblica dominical. Sabe qual é a questão que nós podemos aprender? Enquanto nós estivermos trabalhando apenas para pagar as nossas contas, nós não encontraremos o sentido da vida. Enquanto você estiver trabalhando apenas para se manter materialmente, talvez você não vai encontrar o sentido da vida. O Senhor nos planta nesse lugar chamado igreja e nos concede dons para que nós trabalhemos. É isso mesmo que eu estou querendo dizer com o texto. Por mais que você esteja cansado ou cansada do seu trabalho, tenha compromisso com as coisas de Deus e com as coisas da igreja. Se dedique à obra. Visite alguém. Ore com alguém. Compartilhe o evangelho com alguém. Trabalhe. O tempo para o cristão comprometido não pode e não deve ser pretexto para desculpas. Cuidado para que você não caia no secularismo, nesta engrenagem demoníaca, no materialismo consumista que acaba com o seu tempo, com a sua energia, e que no seu projeto de vida não cabe mais a participação no estudo bíblico, na reunião de oração, na escola dominical, nem sequer cultuar a Deus. Você separa um tempo. Por quê?
não tem tempo, precisa trabalhar. Ele, depois de um dia de trabalho, é arregimentado para trabalhar mais ainda para Cristo Jesus. O ano está começando. Trabalhe para Jesus. Eu não estou falando para que você trabalhe para a igreja. Pode ser também para a igreja. A igreja é de Cristo Jesus. Mas trabalhe. Faça um compromisso com isso. Ainda, no verso 21, Simão, sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Uma terceira coisa que eu gostaria de apontar aqui é o compromisso dele em carregar a cruz. Ainda que obrigado aqui pelo soldado romano. Mostra uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de ser exemplo. A Bíblia diz que ele era pai. Ele foi dotado, por ser pai, de responsabilidade para com os filhos dele, Alexandre e Rufo. Esses nomes foram inseridos aqui na história da crucificação de Jesus. E no desenrolar da história, Alexandre e Rufo, eles são conhecidos como pessoas que estavam envolvidas na história da igreja primitiva. Simão, segundo alguns, foi um dos líderes da igreja de Antioquia. Atos capítulo 13 vai relatar isso. Possivelmente companheiro de Paulo lá em Antioquia, junto com Barnabé. Rufo e sua mãe são citados em Romanos capítulo 16, verso 13, como colaboradores de Paulo. Aquilo que aos olhos humanos parecia um acaso, revelou-se uma linda história de transformação e compromisso de uma família inteira. Aquele pai, depois de um dia de trabalho, ter ajudado a carregar a cruz de Jesus, serviu de exemplo para que a sua esposa e os seus filhos servissem à igreja. Senhores pais e mães, a sua responsabilidade, o seu compromisso com Cristo é visto e testemunhado pelos seus filhos e por aqueles que convivem com você. Nós temos a responsabilidade de ser exemplo para aqueles que nos cercam. Os pais são os primeiros heróis dos filhos. Os pais são exemplos para os filhos. Os filhos baseiam-se na observação e no comportamento. E aí eles querem então desempenhar o papel que o pai e que a mãe desempenham, aplicando a sua e a minha vida. Você ama Jesus a ponto de aquelas pessoas que convivem com você têm o mesmo desejo de querer amar Jesus como você o ama? As pessoas que te cercam querem servir a Jesus com a mesma disposição e coração aberto que você? Como é que você se comporta diante das coisas de Deus? Diante da obra do Senhor? Se você fosse como Simão, pai de Alexandre e de Rufo, se olhasse para você, o que os seus filhos, o que a sua filha, o que os seus parentes diriam a seu respeito? Em relação ao compromisso seu com Deus. Qual o seu exemplo? Qual o legado? O que você tem transmitido para as pessoas que te cercam? O que eu desejo é que você seja alguém que ame a Jesus. Ame tanto que, se fosse preciso carregar a cruz, você carregaria. Por fim, nós devemos nos comprometer com o reino de Deus, porque Cristo se comprometeu conosco até o fim. Em Lucas capítulo 23, verso 26,
vai dizer que após Jesus vem Simão. Imagine a perspectiva ou a visão natural de Simão. Na frente dele está Jesus. Ele testemunhou a obstinação de Jesus. Simão testemunhou Jesus sendo ultrajado, agredido, insultado, maltratado. Ele observou Jesus à sua frente, caminhando, de maneira que a dignidade que nós atribuímos a Jesus é incomparável. Ele não merecia aquele sofrimento, mas estava sofrendo, e Simão contemplando tudo aquilo. Jesus, em nenhum momento revidou. Ele não deu mostras nenhuma de que iria desistir daquela cruz. Não saiu nenhuma palavra torpe dos lábios de Jesus. Ele caminhava em direção à crucificação. E ele não fraquejou. Ele iria encarar a pior dor que ele poderia encarar, a separação do Pai. Jesus sabia da sua morte, sabia que era o preço do seu amor por nós. Na ceia, com os discípulos, tendo Jesus, ou tendo amado os seus que estavam no mundo, segundo as Escrituras, amou até o fim. Simão viu o amor comprometido de Jesus. O amor que movia Jesus a nem pensar em desistir. Ele aprendeu algo que marcou profundamente a sua vida. Aquele amor era algo tão grande que Simão falou: eu preciso ter um compromisso com Jesus. Eu preciso de fato seguir Jesus. Ele aprendeu com o amor de Jesus. E agora se compromete a servi-lo e a amá-lo. É impossível olhar para o que Jesus fez por amor a nós, sem desistir e não se comprometer com Ele. Por isso, Simão teve a oportunidade fornecida a ele não pelo acaso, mas por Deus, para que ele tivesse uma experiência marcante e profunda com Cristo, com o seu amor e o seu compromisso. Por isso, eu gostaria que você, nesta noite, olhasse para Jesus e contemplasse o amor dele para com a sua vida, sua casa, sua família. E eu tenho certeza que você vai chegar à seguinte conclusão: você deve ter mais compromisso com Cristo. Sabe por quê? Porque Ele te amou. E esse amor não foi fruto do acaso, mas propósito de Deus. Por isso que você está aqui. Você deve se comprometer com Cristo enquanto há tempo. Ainda que você trabalhe demais, mas encontre tempo para amar e servir a Jesus. Reveja o seu compromisso com Cristo, porque você tem responsabilidade com aqueles que te cercam. Reveja o seu compromisso com Cristo. Sabe por quê? Ele nunca deixou de ter compromisso conosco. E Ele nos amou até o fim, sem desistir. É bem verdade que você já pode ter pensado em desistir. É bem verdade que você pode ter fraquejado em alguma situação. Mas Jesus
ele não desistiu. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Dedique a sua vida para Jesus. Reveja o seu compromisso com Ele. E o sirva com todas as suas forças. Se for preciso fazer hora extra, faça. Se depois de um dia de trabalho cansativo, encontre um tempo para vir à casa do Senhor orar. Encontre um tempo para visitar alguém e compartilhar as Escrituras Sagradas. Encontre tempo para mandar uma mensagem para alguém, para orar com ele e por ele. Ame Cristo Jesus. Tenha compromisso com Ele em todo o tempo. Vamos orar? Gostaria de chamar aqui à frente o reverendo Theo, que nos visita, para orar e ao final impetrar a bênção. O reverendo Theo é irmão da nossa irmã Jane. É pastor no Espírito Santo. E a Jane é aquela cheia do Espírito Santo, né? Pentecostal. Nossa irmã, bênção. Deus Santo, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. O Senhor, ó Deus, poderia executar todo o Teu plano com as Tuas próprias mãos, mas aprove ao Senhor permitir, ó Deus, que fizéssemos parte do Teu plano. É um privilégio. Privilégio que por vezes nós negligenciamos. E é necessário que a Tua palavra venha a nos despertar novamente, como na noite de hoje. Obrigado a Deus porque o Senhor acendeu a nossa fé um dia e o Senhor mantém a nossa fé acesa de igual modo por meio da Tua palavra. Deus Santo, se há entre nós alguém que tem caminhado com desânimo, sem esperança, sem perspectiva de crescimento do reino, de não ver, ó Deus, o Teu agir, que o Senhor possa dissipar todo pensamento, toda visão contrária e permitir, ó Deus, que cada um de nós possamos carregar a cruz do Evangelho. 1, 2, quantas milhas, ó Deus, forem necessárias. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela instrumentalidade do Teu Filho, ó Deus, o pastor, que ministrou ao nosso coração. Que ele continue, ó Deus, fiel à Tua palavra. Que a autoridade do Senhor permaneça sobre ele. Para que juntamente, ó Deus, com os presbíteros da igreja, continue a governar, ó Pai, a cada uma das Tuas ovelhas com o melhor alimento que poderiam ter. Louvado seja o Teu nome. Eu oro a Deus agradecido, no nome santo de Jesus, hoje e todo sempre. Amém e amém. Convido a igreja para se colocar de pé, para recebermos então a bênção apostólica. E agora, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e divinas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós e sobre todo o povo dele espalhado sobre a face da terra, hoje e todo sempre. Amém e amém.